5 formas para alterar a sintonia da caixa de grave, para o teu som tocar com mais força e mais qualidade. E eu, professor Romário, projetista de caixas acústicas e consultor de som automotivo e residencial, também desenvolvedor das caixas de graves Mário Bass, vou falar aqui nesse vídeo as 5 formas possíveis para alterar a sintonia da tua caixa de grave. Então, são 5 formas que eu utilizo quando os meus clientes que fazem parte lá do método Som Forte Barato têm uma caixa já que foi bem construída, bem elaborada, uma caixa que está nova, bem recentemente construída, e não quer vender essa caixa, não quer jogar essa caixa fora, mas quer utilizar e não quer gastar dinheiro com outra caixa, mas quer justamente aproveitar aquela mesma caixa que ele tem para fazer algumas alterações pontuais para assim conseguir muito mais rendimento, como tem muita gente, muito cliente lá que tem conseguido rendimento superior, uma qualidade superior, utilizando a mesma caixa sem mudar a caixa, apenas fazendo algumas modificações que eu vou mostrar para você, vou falar para você aqui de forma breve, de forma bem explicativa, de forma bem pontual. Então, a primeira forma, a segunda e a terceira são formas mais drásticas, tá? São para quem tem a possibilidade de fazer algumas alterações, de cortar madeira, de emendar madeira na caixa, fazer algumas alterações na estrutura da caixa. Então, são um pouco mais complexas. Agora, a quarta e a quinta são formas assim mais fáceis, tá? Que você pode fazer em casa mesmo, utilizando alguns recursos que são fácil para você arrumar, tá bom? A primeira forma, qual é, Romário? A primeira forma é justamente você alterar a área do duto. É isso mesmo, alterar a área do duto. Eu sei que nem sempre é possível aumentar a área. Talvez você não sabe o que é a área do duto. A área do duto é a abertura, o tamanho, a boca do duto, né? Do começo ao fim. Você diminuir ou aumentar a área desse duto. Então, se sua caixa for um duto quadrado, você vai aumentar ou diminuir. E se sua caixa for com um duto triângulo, você também vai aumentar a área dos catetos, né? Você vai aumentar os catetozinhos. Então, são um pouquinho mais complexo, concorda? É um pouquinho mais complexo. Mas o que é que acontece quando você aumenta? Se você aumentar a área desse duto, independente se seja duto quadrado, triângulo, redondo, triangular, enfim, você vai subir a sintonia vai ficar mais alta, tá certo? Tua caixa vai responder mais em frequências mais altas e vai parar de responder em frequências baixas. Romário, e o que acontece se diminuir a área desse duto, se estreitar mais o duto, se diminuir o duto, se eu colocar algumas obstruções ali no duto, né? Colocar alguns reforços no duto ali, por exemplo, diminuir a área desse duto, a largura, a altura. O que é que acontece? Se você diminuir, você vai baixar a sintonia, tua caixa vai responder em frequências mais baixas. É isso mesmo. Parecia que era o contrário, né? Se aumentar o tamanho da boca, deixar um duto maior, a caixa vai responder mais em frequência baixa. Não, muito pelo contrário, a caixa vai responder mais em frequências mais baixas, tá? Vai tocar um grave mais encorpado, mais profundo, ou em grave, ou em frequências de grave, ou até em frequências de subgrave. A segunda forma é a forma também drástica, mas não é tão drástica assim. É mais viável, tá? Que é justamente alterar a profundidade desse duto. É isso mesmo, a segunda forma é só alterar a profundidade. Quando você aumentar a profundidade da caixa, né? Que é o que eu faço quando alguns clientes chegam com alguma caixa aqui que já está limitada na altura, na profundidade, não dá mais para alterar a frente da caixa, né? Ou seja, para deixar um duto maior. Então eu apresento isso para o meu cliente. Então eu apresento essa posição de alterar a profundidade do duto. Eu dou essa opção. É a opção mais viável que você consegue fazer mais facilmente. Então, tem cliente que chega aqui, Romário, minha caixa está tocando só em frequências altas, não está respondendo na baixa. Então, eu dou a opção de aumentar a profundidade do duto. Claro, eu faço uma análise completa da caixa para ver se isso é possível ou não, porque não é só simplesmente emendar o duto que vai dar certo. Na maioria das vezes não é possível fazer isso, tá certo? Tem que ver todo o conjunto da resposta da caixa, a sintonia, F3, o F-pico da caixa, e o excursionamento do cone, curva de impedância, entre outros fatores que tem que ser analisados para que seja possível aumentar a profundidade do duto. Porque se aumentar a profundidade do duto, vai baixar a sintonia, tá certo? Vai baixar a sintonia, exatamente. A caixa vai responder mais em frequência baixa. A área do duto continua a mesma coisa, tá? Mas a profundidade, se a caixa for invertida com o duto para fora, vai aumentar mais esse duto para fora, esse duto vai ficar maior. Se o duto está vindo só até no meio do rod, deixando o duto até na frente, a tua caixa vai responder mais em frequências mais baixas. E se tu diminuir a caixa, tem um duto já vindo até na frente,
e for diminuir esse duto, né? Se tua caixa tem um duto até no meio ali, e for diminuir ainda mais, tua caixa vai responder mais em frequências mais altas, tá? Vai responder em frequência mais alta. À medida que tu diminui esse duto, tá certo? Ou para dentro, que está dentro, para dentro da câmera, e tu diminui, corta ele, diminui a profundidade dele, tu vai subir a sintonia. Não tem jeito, tá? Tua caixa vai subir a sintonia, tua caixa vai responder mais em frequências altas. E se tu aumentar a profundidade dele, que eu já falei, tu vai baixar a sintonia da tua caixa. Tua caixa vai responder em frequências mais baixas. Então, lembre-se, né? Duto mais profundo, frequências mais baixas. Duto mais curto, frequências mais altas, tá certo? Então, essa é a lógica, tá? Claro, lembre-se, tudo bem calculado, não é simplesmente cortar, porque já chegou muito cliente aqui que já fez a alteração da caixa, já fez essas alterações ali e não conseguiu ter rendimento, porque fez por conta própria e muitas vezes pode estragar o teu falante, tá? Como aconteceu com algumas pessoas que fazem parte hoje do método Som Forte, né? Que chegaram me apresentando que perdeu um cone, um reparo do falante, a bobina, né? Porque superaqueceu a bobina do falante e não conseguiu controlar isso, né? Porque foi feito assim de maneira caseira, né? Feito de maneira caseira, sem nenhuma análise, sem nenhum parâmetro de referência, sem nenhuma análise mais aprofundada, com cálculos precisos, com software e tudo mais. Então tem que ser correto, tá certo? Tem que ser da forma correta. Agora, a terceira forma, que é uma forma mais drástica, que é alterando o volume interno da caixa, tá certo? Uma caixa maior e menor, com o volume interno maior e menor. O que acontece, Romário, se a minha caixa, né? Se eu fizer uma caixa, se aumentar mais o volume da minha caixa, né? Se eu fizer uma caixa com volume grande, mesmo que tenha o mesmo duto, né? A mesma área de duto, mesma profundidade, eu vou fazer outra caixa agora com volume maior. Cara, já chegou muita gente aqui, muito cliente, muita equipadora, talvez você que é equipadora já tentou fazer isso, achando que ia ter mais rendimento e muitas vezes não alcançou esse rendimento, achou que o teu grave ia jogar mais longe pela caixa ser maior, mas isso nem sempre acontece. Fala aí nos comentários se você constrói caixa, se você já fez caixa com seus clientes, se você já tentou deixar a mesma área de duto, o mesmo triângulo, a mesma profundidade de duto e só aumentou a caixa. Não vai ficar a mesma coisa, tá? Vai baixar a sintonia, vai descer a sintonia, isso mesmo. Lá no laboratório de caixa eu mostrei exatamente isso. A gente fez a comparação de caixas com um volume maior e caixa com um volume menor, tá? Até no último vídeo, que é justamente aquilo que eu mostrei lá da caixa invertida, se você não assistiu, tem um vídeo, alguns vídeos passados que eu mostrei a caixa com falante invertido e com falante frontal, tá certo? E também algumas alterações na caixa que a gente fez ali para justamente aumentar o volume da câmara interna, que são mudanças pontuais, tá? Mas muitas das vezes não dá diferença nenhuma e algumas vezes dá diferença, principalmente se você fizer uma caixa realmente muito maior, uma caixa com volume muito maior, cara, vai baixar bastante a sintonia. Mas, Romário, a área do duto, a profundidade, mesma coisa. Só alterar o volume, só fazer uma caixa maior, vai baixar tanto assim a sintonia? Exatamente, vai baixar bastante a sintonia, cara. Muito, muito mesmo, tá certo? Vai tua caixa responder em frequências muito mais baixas, sem alterar nada no duto. Então, provavelmente você não sabia disso, né? Você achava que era só aumentar e diminuir a profundidade do duto, que ia, digamos, baixar e aumentar a sintonia. Não. Aumentou o volume da caixa, vai sim, a tua caixa vai responder sim em frequências mais baixas, vai baixar sim a sintonia, tá certo? O HPF da caixa vai ter que baixar também, ou seja, o HPF lá do processador de áudio, no teu crossover, vai ter que baixar. E, Romário, se eu diminuir o volume da minha caixa, o que acontece? Cara, se tu diminuir o volume da tua caixa, se fizer uma caixa com volume menor, desde que esteja com o mesmo duto, mesma área de duto, mesma profundidade, vai subir a sintonia, tá certo? Vai subir bastante a sintonia. Então, se você quiser ver esses testes no laboratório de caixa, eu peço que você entre pelo link aí embaixo, se cadastre, faça parte lá, você vai ter acesso por um ano, você vai estar contribuindo para eu ter mais recursos, para estar aplicando e construindo mais caixas, fazendo mais e mais testes. Então vai ser muito importante, porque atualmente eu tenho tirado recursos do meu próprio bolso para estar construindo as caixas, para estar gravando a aula. Eu não estou nem colocando o tempo que eu gasto, eu estou colocando só material, matéria-prima, tá? Ferramentas para estar construindo a caixa, parafuso, cola, tudo isso aí entra no cálculo, né? Então, realmente preciso desse apoio seu. E se você quiser, claro, né, ter conhecimento, se você quiser ver a caixa tocando na prática, ver o comportamento e ter uma análise mais aprofundada, porque eu estou dando aqui breves resumos, tá? Lá você vai ter um resumo bem mais detalhado, além de ver o projeto, ver a resposta acústica, ver lá no software, a parte de desenvolvimento no software. Está disponível também esse projeto para você baixar, os projetos das caixas que a gente desenvolve lá. Tem esses projetos disponíveis para você baixar. E, claro, né, você vai ver os testes, as tretas, as comparações. Isso é muito importante para você que tem dúvida sobre qual a melhor caixa que você vai montar para o teu sistema, qual a melhor resposta para a tua caixa, se é a caixa com resposta mais baixa, com sintonia mais baixa, ou caixa com sintonia mais alta. Lá eu mostro tudo, tá? Eu explico tudo. Então, vai lá, faça seu cadastro, se torne membro do Laboratório de Caixas. Preciso muito do teu apoio.
Agora, a quarta e a quinta forma de alterar a sintonia da tua caixa vai deixar apenas para mostrar lá dentro do laboratório de caixas, mas para que gere mais interesse, para que você realmente se sinta mais grato por estar mostrando e falando tudo abertamente aqui, e você veja a parte mais avançada, a parte de teste, a parte de desenvolvimento lá dentro. Então, eu vou oferecer isso aqui gratuitamente para que você também dê essa moral para mim e entre no laboratório de caixa. Eu vou falar aqui. A quarta forma é justamente você diminuir o volume da caixa sem mudar nada na caixa, tá? Você não vai mudar nada na caixa, você vai simplesmente colocar quebra-cantos no fundo da tua caixa. Romário, minha caixa já tem um quebra-canto. Se você colocar um quebra-canto maior, tá? Lá no fundo da tua caixa, botar mais quebra-cantos, em vez de colocar um quebra-canto só em cima ou embaixo, coloca nos dois lados que está faltando, você vai diminuir o volume interno. Claro, isso deve ser calculado esse quebra-canto. A área que ele vai ocupar, o volume que ele vai ocupar, deve ser calculado. Mas fazendo isso, eu indico isso para quem faz parte do método Som Forte, para quem quer fazer uma consultoria mais aprofundada e quer fazer uma análise mais aprofundada das caixas. Então, para meus clientes lá, eu faço esse cálculo mais técnico e preciso, tá? É justamente colocar um quebra-canto. Simplesmente assim, colocar um quebra-canto. Ainda assim precisa cortar madeira, realmente, né? Dá um pouquinho de trabalho. Mas tem outra forma mais simples, que é justamente aquilo que eu mostrei nos últimos testes lá do laboratório de caixas, que é colocar vaso PET, encher de areia os vasos PETs, deixar bem pilado, e justamente você vai colocar esses vasos PET. Você vai saber exatamente o volume que ele vai ocupar lá dentro, tá? Você pode usar vaso PET de refrigerante, né? Você não sabe o que é vaso PET, é vaso de refrigerante vazio, claro. E vai colocar encher de areia, tá certo? Areia, e vai, pode usar ali vaso de 1 litro, de 2 litros, e vai colocar dentro da caixa. E aí vai diminuir o volume da caixa, a sintonia da tua caixa vai subir. Tua caixa vai tender a responder em frequências mais altas, tá certo? E também da mesma forma, a quinta forma, né? E também a quinta forma é justamente deixar a caixa com o teu volume maior, um volume muito maior dentro da caixa. Mas para fazer isso, você não precisa fazer outra caixa, cara. Você não precisa também fazer outra caixa. Tá certo? Você pode simplesmente inverter o ímã do falante, colocar o ímã para fora. Claro, se tua caixa tiver espaço para isso, porque o ímã vai estar desprotegido, né? Tua caixa vai ficar maior, então tem que levar em conta tudo isso, tá certo? Mas tu colocar o ímã para fora, que é justamente aquilo que eu já falei em outro vídeo, que a gente fez uns testes, que é colocando o ímã para fora, vai aumentar o volume dentro da câmara interna, cara. Isso é muito bom porque você vai desocupar o ímã e o cone, a carcaça do falante, ocupa um volume significativo dentro da tua caixa. Concorda? Então, desocupando esse espaço lá dentro, colocando o falante com o ímã invertido, vai aumentar o volume interno e tua caixa vai responder em frequências mais baixas, vai descer a sintonia. Não vai mudar nada na tua caixa, tá? Simplesmente nada, mas você vai ter uma resposta diferente, um grave mais cheio. Então, cara, faça parte do laboratório de caixas para você ver todos os testes, ver todas as aulas, passo a passo, onde eu mostro a parte teórica. Tem uma área lá só a parte teórica, a parte de desenvolvimento, parte de software, a parte só de técnica mesmo, tá? Onde você vê a resposta, vê o meu resumo técnico. E outra parte de prática, onde dou meu parecer, onde mostro a caixa tocando e dou meu parecer também do que está acontecendo ali, da caixa tocando a curta, a média, a longa distância, e comparando também com outros cenários, diferentes caixas e diferentes propostas, tocando uma de lado da outra, para você ver o comportamento da caixa, né? A sonoridade de uma caixa depois da outra caixa, tá? Com o mesmo alto-falante, para você ver a sonoridade e o comportamento dessa caixa tocando. Além de você ter acesso aos projetos em PDF, né? Talvez você queira construir a caixa, então vai ter acesso ao PDF também para você baixar, para você construir para o seu alto-falante. Para você conseguir se cadastrar hoje no laboratório de caixa, para você ter acesso por um ano, por um valor bem mais em conta, vai ter o link tanto na descrição como no topo dos comentários. Você vai lá, clica lá e você vai se cadastrar no laboratório de caixas, colocando o teu e-mail, colocando o teu nome. Depois de você efetuar o cadastro completo, você vai receber um e-mail para você cadastrar a tua senha, tá? Para você ter acesso completo.